Bom, então, boa noite a todos e a todas novamente. Sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Fábio Silva, eu sou advogado, sou pós-graduado em Direito Administrativo pela PUC, pré-mestrando em Direitos Humanos pela PUC de São Paulo, e eu sou pesquisador do IB, Instituto Brasil-Israel, e sou colaborador também da Amazônia Judaica, trabalho aqui junto com Elias em diversos projetos. Eu vou fazer uma leitura breve aqui a respeito do currículo dos nossos convidados. Esse é o nosso terceiro encontro, e o tema é literatura judaica amazônica. Ela existe? Nas nossas apresentações, nós temos a entrevistada convidada, que é a doutora Alessandra Conde da Silva. Ela é professora de literatura portuguesa da Universidade Federal do Pará, campus de Bragança. Ela fez doutorado em Letras e Linguística pela Universidade Federal de Goiás e mestrado em Estudos Literários pela Universidade Federal do Espírito Santo. Faz pós-doutoramento na Universidade Federal de Minas Gerais, sob a supervisão da professora doutora Lisei Nascimento. Ela é coordenadora do projeto Eco-Sefarditas, Judeus na Amazônia, e coordenadora do NESA, o Núcleo de Estudos Sefarditas da Amazônia. É membro do Conselho de Pesquisa do SEJA, o Centro de Estudos Judaicos da Amazônia. Vou fazer aqui só uma breve interrupção para poder aceitar o nosso próximo convidado que chegou. E continuando aqui, nós temos também o convidado especial da noite, agora vocês vão me perdoar mais uma vez, porque como eu disse em outra ocasião, o meu hebraico ele é um sotaque da região de Itaquera, aqui da zona leste de São Paulo, então pode ser que a minha pronúncia não saia muito bem adequada, que é aqui, aí, Iulá, Tibiri, Shimon, Bari Ohai. Falei certo, Elias? Sim. Maravilha. Quem vai fazer para a gente essa cerimônia vai ser o Wagner Bentes Lins. Ele é doutor em antropologia pela USP, com a tese sobre os judeus na Amazônia. O Wagner é artista plástico e também membro do Conselho Acadêmico do SEJA. O nosso entrevistador é o professor Elias Salgado. Ele possui pós-graduação em História do Povo Judeu pela Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele é professor e pesquisador especialista em História dos Judeus na Amazônia, é escritor e editor, cofundador e diretor da Amazônia Judaica, do portal Arquivo Histórico e Editor, e coordenador do SEJA, o Centro de Estudos Judaicos da Amazônia. Ele é pesquisador associado do NIEG, o Núcleo Interdisciplinar de Estudos Judaicos da UFRJ do NESA, o Núcleo de Estudos Sefarditas da Amazônia da UFPA de Bragança. Eu vou passar aqui para vocês agora a palavra para o Dr. Wagner Bentes, e eu peço por gentileza para todos os presentes, aqueles que não forem falar, deixar o microfone desligado. Okay? Muito obrigado, passo a palavra para o Dr. Wagner. O seu microfone. Oi. Oi. Vou pedir para o senhor falar um pouco mais alto ou próximo ao microfone. Muito obrigado. Vamos ver se melhorou? Sim. Antes de eu começar a falar sobre a Hilulá, eu queria assim fazer um pequeno comentário, né? Porque faz um gancho com a fala da Alessandra. A Hilulá de Rabi Shimon Bar Yochai é uma celebração muito importante dentre os judeus marroquinos radicados na Amazônia, e foi tema de uma crônica da Sultana Levi, uma crônica muito significativa, muito descritiva do que era o culto ao Rabi Shimon no início do século, no início da imigração, enfim. E vem a calhar que hoje a Alessandra vai falar sobre a literatura, né? Essa semana nós tivemos nas redes sociais, fomos brindados com as fotos da Sultana, e aí agora a gente costura falando da Hilulá, que também foi um assunto realmente. Esse texto, essa crônica da Sultana, ela é primorosa, né? Ela fala não só da Hilulá, não só do Rabi Shimon, mas do lado supersticioso,
religioso, místico do judaísmo na Amazônia e de outros costumes. Enfim, vale a pena buscar essa leitura. Agora vamos falar da Hilulá em si, né? O Elias pediu para eu fazer essa fala breve, porque o Lag BaOmer foi celebrado, né, recentemente, então também é uma característica muito preponderante do judaísmo marroquino, e o Elias e eu abordei isso na minha tese de doutorado, e, portanto, o Elias pediu para eu fazer essa fala. Eu tentarei ser breve, né? E caso eu esteja excedendo um pouquinho, o Elias ou alguém dá um toque, porque eu não quero avançar no tempo da Alessandra, tá bom? É o seguinte, vamos à etimologia da palavra Hilulá, né? A Hilulá vem do shoresh, da raiz Hillel, de louvor. Então, no caso, seria um louvor à memória de um determinado rabino. Quando eu, no doutorado, resolvi fazer a comparação entre os judeus marroquinos em Israel e os judeus marroquinos na Amazônia, uma das coisas que eu me propus a estudar e a comparar foram as Hilulot, né? O plural de Hilulá. Foram as Hilulots, né, dentro do judaísmo marroquino. E, para minha surpresa, quando eu cheguei em Israel, a Hilulá do Rebi Shimon Bar Yochai, ela não é realmente um sinal diacrítico, né, referente aos marroquinos. Na verdade, a Hilulá do Rebi Shimon Bar Yochai, ela é um mega evento religioso em Israel que congrega várias correntes, todas as correntes do judaísmo contemporâneo, desde os mais religiosos até os liberais, todos se reúnem na montanha no Har Miron, né, no norte de Israel, para celebrar o Rebi Shimon Bar Yochai. Diferentemente de Belém e de Manaus, aonde são celebrados o Rebi Shimon Bar Yochai e o Rebi Meir Baalanês, né, são dois rabinos a quem as comunidades, né, celebram. E quando eu cheguei em Israel e fui buscar essa comparação, o rabino que era referência aos marroquinos era o Baba Sali, que tinha uma Hilulá própria na cidade de Netivot. E era uma coisa muito peculiar, realmente bastante marroquina, com muitas referências marroquinas, né, na celebração do rabino Baba Sali. Se nós voltarmos, né, anteriormente, nós vamos ver que o costume da Hilulot, né, das homenagens aos rabinos, é uma coisa intrínseca à cultura do judaísmo marroquino. Podemos falar até uma coisa intrínseca ao judaísmo como um todo, mas no judaísmo marroquino, isso tem um lugar especial. E tanto tem um lugar especial que em muitos estudos de folclore e do início da antropologia em Israel, pela Universidade Hebraica de Jerusalém, eles eram inteiramente dedicados ao estudo dessas celebrações, principalmente
porque existiu o que a gente já comentou aqui, a gente chama de clash cultural ou de conflitos intraétnicos, causavam determinado estranhamento, né, aquela movimentação toda dos judeus marroquinos no cemitério, e comida, e muita vela, né, e lenço deixado pelas mulheres nos túmulos, né, e aquilo ali se estendia pela noite adentro, pelo dia seguinte. Tanto é que a cidade de Netivot, né, ela é uma cidadezinha perdida, ali perto de Beersheba, ali pelo centro de Israel, e a grande movimentação que existe na cidade é realmente a Hilulá do Baba Sali. Fica tudo congestionado, o tráfego no cemitério, e então isso aí realmente é muito significativo. Já na Amazônia, né, o Ribi Shimon, principalmente, ele ocupa um lugar muito importante, né? Eu posso dizer que ele é um símbolo, assim, um símbolo maior dessa mística, desse misticismo judaico, não de uma forma geral, porque o Zohar, que é o livro mestre da Kabbalah, que a autoria é atribuída ao Ribi Shimon Bar Yochai, né? Ele é uma coisa que ele perpassa também o judaísmo como um todo. Mas, como eu falei no início, né, da nossa conversa a respeito da sultana, o Ribi Shimon, segundo a descrição dela, ele é assim, um elixir para todos os males. Se tem uma mulher parindo, meu Ribi Shimon Bar Yochai, né? Se uma criança vai cair, meu Ribi Shimon Bar Yochai. O Elias, a primeira palavra que ele aprende, que ele tem entendimento, é Ribi Shimon Bar Yochaios. Então, né? E aí você vê como essa figura e esse elemento da Hilulá, ele é muito significativo na figura do Ribi Shimon, na figura do Ribi Meir Baalanês, o dono dos milagres, né? E isso, tal qual no Marrocos, ele vai se estendendo para outros rabinos. Tanto é que um fenômeno, podemos dizer que contemporâneo, é a introdução no calendário judaico da comunidade de Manaus da Hilulá do Ribi Shalom El Muyal, que todo mundo sabe, eu acredito que sabe da história, que é o santo judeu de Manaus, que é cultuado tanto pelos judeus quanto pelos cristãos. Eu devo dizer, né, de acordo com a minha pesquisa de campo, não tanto quanto as pessoas costumam dizer, né, dessa comoção, dessa comunhão, mas existe sim um sincretismo, existe sim, né, esse culto. E, como eu falei também, né, que isso é, assim como no Marrocos, né, vão aumentando, são muito o número de hilulotes, né, de homenagem aos rabinos, assim também, de certa forma, acabou acontecendo em Manaus. Eu não sei se em Belém tem uma extensão maior, mas eu acredito que, assim, no início, quando você escuta os depoimentos, era só dedicados a esses dois rabinos. Mas vale a pena, né, se você procura os trabalhos do Yoram Bilo, que é um antropólogo que se dedicou ao estudo disso em Israel e no Marrocos, ele faz um apanhado imenso, uma listagem de centenas de rabinos que têm esse tipo de homenagem prestada no judaísmo marroquino, né? Só para terminar a minha fala, e para fazer um link com
com a sultana e com o Bilo, né? Porque você tem as formas místicas, animistas, em que esses rabinos estão representados, e isso é descrito nessa pesquisa, né? Então, o rabino aparece um sonho de alguém, e ele diz que ele está enterrado em algum lugar, e que ele diz que ali vai ter uma fonte de água, e aí a pessoa vai lá, cava e aparece água, ou então aparece uma pomba, ou aparece uma serpente, e sempre existe né, um sinal místico para que no túmulo desses rabinos tem a questão das águas, que em Raquitia se chama água zoreada, que no caso zorear é você visitar o cemitério, ou se você fala numa Raquitia muito coloquial, se a pessoa está andando de lá para cá, de lá para lá, diz, o que você está zoreando pela casa, está zoreando pelo corredor, né? Mas o termo zorear é visitar um túmulo, sobretudo um túmulo de um rabino, de um tzadik. E aí a água e o azeite que é levado nessa visita e é colocado em contato com o túmulo desse rabino é chamado em Raquitia água zoreada, azeite zoreado, né, por conta do contato, né, que ele teve com o túmulo do rabino. E aí as formas de homenagens a esses rabinos no Marrocos e tanto em Israel, ela compete desde do abate de carneiros, né, da distribuição de comida para todo mundo que está na Hilulá, né? E aí, para finalizar, eu vou colocar como esses rituais eles se perpetuam na Amazônia e eles se remodelam. Eles, na verdade, a Hilulá de Gibi Shimon em Israel, com o perdão da palavra, sem querer ser ofensivo, mas realmente é uma grande quermesse. E o que se faz nas Hilulot são pequenas quermesses, são leilões, né? E aí aparecem as prendas domésticas, os donativos, e cada qual contribui, né, para aquele leilão com a forma que pode. Desde relato no interior de um judeu chegar remando e trazer 3 galinhas para a Hilulá de Ribi Shimon Bar Yochai, né? Mas a história que eu acho bonita e emblemática e que eu gostaria de encerrar chama-se Uma Rosa para Ribi Shimon. Em Belém, a família do encarregado da sinagoga, a família Lahá, uma família muito tradicional. E o seu Pepe era o zelador da sinagoga, ele fazia as caparotes, ele também rezava junto com Pincha Melur, e a esposa dele, a dona Júlia, né, tinha muitos filhos, e também não tinham muitos recursos, e queriam fazer uma oferta para os Ribi Shimon Bar Yochai. E a oferta mais austera, mais humilde, porém mais sincera, converteu-se em uma tradição em Belém do Pará. Então, o que a dona Júlia Lahá fez? Né? A dona Júlia juntou as filhas e elas fizeram uma cesta com rosas de papel crepom. Só que na verdade, as pessoas não deveriam arrematar a cesta. Para que pudesse existir uma coleta maior de donativos que manteriam a comunidade durante todo o ano,
Porque a Hilulá de Ribi Shimon, em determinados momentos, ela distribuía o donativo para todas as outras instituições nas comunidades da Amazônia. Ela era a grande arrecadação, né? E aí ela fez essa cesta, encheu de rosas de papel crepom, e cada rosa tinha que ser arrematada. E assim eles conseguiram, através de um presente, né, de um donativo, tinha gente que doava eletrodoméstico, conforme a posse doava uma grande prenda para ser leiloada e arrecadar um bom dinheiro. E eles, com um donativo muito austero, porém muito singelo, conseguiram arrecadar uma grande quantia. E o que aconteceu? Essa cesta de rosas, ela já passou, hoje ela já está, acho que com os bisnetas, né? Toda a família, ela se junta para fazer isso, né? E tem um valor muito grande, né? Tem uma senhora aqui em São Paulo que é engraçado, a família todo ano manda uma rosa de Ribi Shimon, é o tempo que a rosa desbota, né? O ano seguinte, e no outro ano, na Hilulá, tudo se repete, mais uma rosa é arrematada e é mandada para Israel, uma rosa é mandada para o Rio de Janeiro, outra para cá, para São Paulo. Enfim, são formas de celebração da Hilulá do Ribi Shimon tão significativa no judaísmo marroquino da Amazônia. É isso, meus queridos. Obrigado, Fagner. Estava ótimo. Eu não sei se está dando para ver aqui do meu lado, quem está olhando, eu não sei se é direita ou esquerda. Eu tenho aqui o meu Ribi Shimon Bar Yochai e a vela. Dá para ver? Também tem um? Tenho, do Wagner. Para quem não sabe ainda, o Wagner também é artista plástico, né? E esse quadro do Ribi Shimon Bar Yochai, que é o da minha casa, foi o Wagner que fez. Belíssimo trabalho dele. Aqui está o meu Ribi e a vela que a gente acende, né? É importante ressaltar que nesse quadro, que faz parte do calendário comemorativo do Amazônia Judaica, eu coloquei o Ribi Shimon em verde e no meio da paisagem, quase fundido a paisagem da Amazônia, né? São mais de 200 anos de devoção do Ribi Shimon na Amazônia. Eu já coloco ele assim, quase como se fosse um dos encantados, né, da Amazônia. É verdade, gente, porque se você vê, infelizmente não está tão à mão. Depois eu vou pegar aqui e colocar para vocês verem a foto da Maria José com um terrelim do Ribi Shimon, do Ribi Meir Baalanês. Quer dizer, uma coisa que ela transpassa, né? Não só, também os que se juntam aos judeus marroquinos na Amazônia também chamam por Ribi Shimon Bar Yochai nas horas de aflição. Obrigado, Wagner. Fabinho, vamos dar continuidade. Gente, para quem chegou depois, vamos reapresentar a professora Alessandra Conde, da Universidade Federal do Pará, do Campo de Bragança, né? Doutorada em Literatura e Linguística, coordena o NESA, Núcleo de Estudos Sefarditas da Amazônia, e o projeto Eco-Sefarditas da Amazônia, do qual eu tenho honra de atrapalhar lá um pouco, fazer parte. E a Alessandra vai falar um pouco sobre o trabalho que vem sendo feito pelo núcleo, pelo projeto, né? E um pouco do que, a nível de pesquisa, eles vêm fazendo. Na verdade, a dinâmica a gente vai tentar fazer não necessariamente uma palestra, uma fala direta, mas uma troca aqui de perguntas e respostas e tal. Elias, a Judite ergueu a mão. Judite quer falar? Ela conseguiu botar o microfone dela? Não sei. Urge agora? Sim. Sim. Eu queria saber se há canções da Hilulá.
porque Marrocos, sim, tem uma canção que sei cantar em Raquitia e fala justamente de ir para a tumba de Barrio High e depois para Amram Ben Diwan e depois para cada cidade, cada povo de Marrocos tem um rabino associado. E quero saber se canta a canção também no Brasil, na Amazônia. Olha, nós temos um hino em louvor a Rebi Shimon Bar Yochai, que, na verdade, é a única canção que resta. Esse hino em louvor é em hebraico, não é em Raquitia, e ele foi gravado no CD do Isaac Dahan, que é Razan da comunidade de Manaus, o canto sefaradita dos judeus da Amazônia, se eu não me engano, e ele tem esse registro do hino em louvor a Bar Yochai. Eu gostava imenso de ter a gravação. Eu vou providenciar para você, Judite, fique tranquila. Eu apresentei rapidamente, Judite. Também vai falar para a gente agora, ainda antes de fechar o semestre, sobre o trabalho dela, né, com música. Ela vai falar sobre música sefardita no Marrocos. Fica tranquila que eu vou ter isso. Se a gente quiser, posso cantar a canção de Hilulá. Querer? Sim, posso. Então, não tem problema. Gostaria muito. Assim, a última vez que cantei a canção no público foi no Marrocos mesmo. Opa! E na vila de Larache, e cantei convidada para cantar com um grupo de mulheres muito jovens, muçulmanas, e elas cantaram a canção de Hilulá comigo. Opa, que bacana. Foi um momento incrível, não? Foi? Tenho fotos, tenho um filme, mas a canção é assim. ¿A dónde vais, señor Isaac? Que nos vamos para Merón, para zorear a Rebi Shimon Bar Yochai, su nombración, que nos sirva de bendición. ¿Y a dónde vais, señor Isaac? Por nos vamos, que nos vamos para Huezán, para zorear a Rebi Amram Ben Diwan, su nombración, que nos sirva de bendición. ¿A dónde vais, señor Isaac? Que nos vamos para Tetuán, para zorear a Rebi Yitzhak Ben Walid. E sigue, assim. E ao fim, o senhor Yitzhak da canção diz: hazme la cama que me quero reposer, que vengo cansado e não está aqui minha mulher. Obrigado, Judite. E a palavra zorear, que o Ariel falou da palavra zorear, não falou? Uhum. Então, é na canção, não? Diz que onde vamos para zorear a Rebi tal e outro. É exatamente como o Ariel disse. Obrigado, Judite. Então, voltando aqui, a Alessandra. Professora Alessandra, então fala para a gente o que é o NESA e o projeto Eco-Sefardita. Como é que essa história começa, né? Por que exatamente os judeus? Enfim, a palavra é tua. Okay. Muito obrigada, boa noite. Estão todos me ouvindo bem? Sim. Ok, então vou prosseguir. Na verdade, embora o NESA, que é o Núcleo de Estudos Sefarditas da Amazônia, seja o filho caçula, ele acabou, como é que eu posso dizer assim, se apossando, né,
se alimentando, de certa forma, do ECOS. O que é o ECOS? ECOS Sefarditas na Amazônia foi o projeto que nós iniciamos em 2018, eu e a minha colega da Federal do Pará, a professora Silvia Benchimol, da área da linguística e da tradução. E esse projeto começou estudando dois escritores, no caso, Sultana Levi Rosenblatt e Marcos Serruia. Mas, na verdade, tudo começou com o Marcos Serruia, em 2014, quando a Silvia Benchimol me presenteou com Cabelos de Fogo e com o livro do Samuel Benchimol. Eu fiquei trabalhando com esses livros de 2014. 2015, a Silvia fazia doutorado em Portugal e participamos com um artigo em um evento em Portugal, apresentando o Cabelos de Fogo do Marcos Serruia. Eu também estava no meu período de doutoramento e comecei a fazer levantamentos de outros escritores, sempre dizendo, quando eu voltar para a universidade, após o meu período de doutoramento, é com isso que eu quero trabalhar. Até mesmo porque o meu histórico é de literatura medieval, de literatura portuguesa medieval, desde o TCC. Mas eu me apaixonei por esse tema e fiquei estudando paralelo ao meu tempo de doutoramento. Em 2018, eu retorno e faço com Silvia o projeto ECOS Sefardita. No final de 2009, eu conheci um outro escritor que até então eu achava que só existiam dois, que seria, como eu falei para vocês, a Sultana e o Marcos Serruia. Aí eu conheci o escritor Elias Salgado, que foi o nosso terceiro escritor. E ele, um grande estudioso, além de cronista, historiador, ele disse, você já ouviu falar em tal escritor? Eu disse, sim, Paulo Jacó, eu já conheço, mas eu estou receosa de trabalhar com ele, porque ele não é judeu de fato, ele é descendente de judeu. Também, nesse meio tempo, passei a conhecer o livro da professora a Regina Eagle. E aí eu vi que aquilo que eu estava fazendo não era coisa nova. Se eu tive uma pretensão, ela logo acabou assim que eu conheci a professora Regina Eagle, porque ela já tinha iniciado o estudo a respeito da literatura judaica na Amazônia no seu livro, né? No seu livro conhecido, que é Imigrantes Judeus e Escritores Brasileiros. Ela cita o Paulo Jacó e o Leão Pacífico Exágue. Então, mais um escritor que eu passei a conhecer. E aí, esse número de escritores foi crescendo. A minha parceria com o Elias nos rendeu a publicação de um livro, e daqui a pouco eu já tinha muito mais que 2 escritores, e cada vez está crescendo. Temos aí, agora no momento, nos assistindo, e eu estou muito contente com isso, a escritora Miriam Scott, que são poucas as escritoras. Nós temos a Sultana, nós temos a Madi Benoliel Benzekri, que, além de poetisa, ela era artista plástica, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, e Dona Judite, eu a estou conhecendo agora, mas ela, a Madi Benoliel Benzekri, também era compositora e musicista. Então, ela tinha uma grande competência artística. Mas acredito que eu acabei trazendo outros temas. Cadê o livro, Alessandra? Está aí na tua mão? Tá, só um minutinho que eu vou pegar. Daqui bem facinho. Aqui também tem. Tem um monte. Aqui, ó. Exato. Essa é a coletânea que a gente fez. Isso. Que tem o nome do projeto, né? ECOS Sefarditas, Judeus na Amazônia. Exatamente. Chile. Ai, tá caindo aqui. E então, a
posso continuar falando dos escritores, né? E aí, a partir do estudo da professora Regina Igel, que cita no seu livro de 1999, apenas ela comenta rapidamente sobre Sultana no prólogo, mas ela não trata da obra da Sultana. Aliás, eu acho que é nos agradecimentos, se não me falha a memória, mas ela comenta sobre o Paulo Jacó e o Leão Pacífico Exágue. Inicialmente, eu tive muito medo de trabalhar com não-judeus, por exemplo. Depois, nós ficamos sabendo que o Paulo Jacó ele era descendente de judeus. E aí, a professora a Regina Igel, eu vou ler um trecho bem curto no seu livro, ela diz o seguinte, que o conjunto ficcional brasileiro judaico é quase todo constituído por imigrantes radicados no Brasil ou seus descendentes brasileiros. Então, ela ampliou, ela abriu para mim a possibilidade de ter na literatura chamada judaica escritores não necessariamente judeus, mas filhos de judeus. Então, nós temos o primeiro, no caso, o Paulo Jacó, já citado pela professora Regina Igel, e depois outros estudos nos levaram a um escritor chamado Rogel Samuel, com um romance chamado O Amante das Amazonas. Ele é bisneto de um judeu, mas não do Marrocos, sefardita alsaciano, francês. O Samuel Benchimol, ele diz que ocorreu uma imigração marroquina, sefardita marroquina e também alsaciana. No caso do Rogel Samuel, ele é de origem francesa. Tá? Estudando Rogel Samuel, e aí é um pequeno spoiler aqui, eu vou falar a respeito do pai do Rogel Samuel, que é o Albert Samuel, que também era escritor. Ainda não consegui esse livro, caro Elias, mas o livro se chama Jaguarité o Guerreiro e Outros Contos. Eu consegui um conto que o próprio Rogel Samuel coloca no seu blog. É maravilhoso. E ele próprio, embora o Rogel Samuel, embora no seu livro ele não comente a respeito não tenha um personagem judeu, mas ele cita o seu avô no livro como uma grande figura de Manaus, da Belle Époque, e a capa do livro de uma das edições é de uma embarcação da sua família. O pai dele foi escritor, tem esse livro que eu comentei, que eu tenho um conto, eu consegui um conto, não é fácil o contato com o Rogel Samuel, então se alguém o conhecer, por favor, que ele nos atenda. E descobrimos, então temos os não-judeus, Paulo Jacó, Rogel Samuel, e descobrimos há pouco tempo mais um escritor, neste caso paraense, chamado Salomão Laredo. Eu não tinha falado nele anteriormente, porque, apesar dele ter comentado em uma rede social que ele era descendente de judeu, eu não tinha uma comprovação de fato, porque eu achei temeroso usar apenas uma declaração de rede social. Ele produziu um livro para a família Laredo, e lá ele comenta do seu bisavô, tem até foto, mas era um livro de circulação doméstica. Bom, consegui, então, essa parte do livro, ele me autorizou a usar, eu tenho o nome completo do seu bisavô, ele é descendente de judeu, não é mais judeu. E ele disse para nós que o seu próximo livro, que ele está terminando, nós teremos a presença de 2 personagens judeus. Então, quer dizer, está crescendo cada vez mais o nosso rol de escritores judeus ou descendentes de judeu, o que formaria, segundo os estudos da professora Regina Igel, uma literatura judaica amazônica, né? E temos agora, eu falei inicialmente da escritora Miriam Scott,
São 3 escritoras de ficção nesse hall. A Sultana é a primeira, é a mais velha. Depois nós temos a Messodi, ou Madi Benoliel Benzekri, e a Miriam Scott, até o presente momento. A Miriam Scott, apesar de nova, ela tem uma produção literária expressiva. E, se não me falha a memória, em 2019 ou 2018, talvez ela possa me tirar essa dúvida, ela fez um conto chamado Eden. Miriam, me desculpa, eu esqueci o nome do conto, é maravilhoso. As minhas alunas, por favor, me ajudem, ou então fique à vontade, Miriam. E esse conto... Éden Tártaro, isso, muito obrigada, Miriam. Gente, esse conto, eu digo que foi saboroso. O editor da Miriam viu esse conto e disse, olha, vamos trabalhar, eu gostei dessa temática. A Miriam, em 2019, foi para o Marrocos, foi conhecer a sua própria origem, ficou um tempo lá e produziu um romance agora chamado Terra Úmida, que já nasceu premiado. Ele já nasceu lá com moedas de ouro, premiadíssimo. Os Correios não estão colaborando, o livro ainda não chegou para mim. A minha aluna acaba de colocar o link para esse livro da Miriam Scott, então, se alguém tiver curiosidade, muito obrigado, Aldi. Isso, Prêmio Manaus de Literatura de 2020. Então, exatamente. É a nossa terceira escritora, né? Como eu disse, Sultana, a Madi Benoliel Benzekri e agora a nossa querida Miriam Scott. Temos uma outra senhora, vou lá, Miriam, temos uma outra senhora de 86 anos, se não me falha a memória, que é Safira Ohana. Nós ainda não conseguimos estar com o livro dela. Ela mora sozinha, há uma amiga do Elias e da Silvia Benchimol, que é a Anne Benchimol, eu já falei com ela pelo WhatsApp uma vez, uma pessoa muito gentil. Ela ficou de mandar esse livro para a gente, mas os Correios continuam não ajudando. Então, eu gostaria apenas de mencionar uma quarta escritora. A minha bolsista já conversou com ela. Ela queria sair durante a pandemia. Não, eu vou colocar o livro, eu vou mandar para vocês. Nós dissemos, não põe, não sai de casa, fique em casa. E aí a Anne acabou tendo acesso a esse livro e vai encaminhar para nós, para a nossa pesquisa. Então, eu ainda não acrescentei a dona Safira Ohana, porque eu ainda não pude ler o seu livro, mas o Amazônia Judaica já fez entrevista com ela, tá? Ela existe sim, um doce de pessoa, eu só estou esperando ela chegar. Então, até o presente momento, o que é que nós temos? Escritores judeus, escritores descendentes de judeus e as escritoras, né? 3 ou 4 escritoras, ainda pouco, mas na verdade não é tanto assim, é porque eu esqueci de falar daquelas que fizeram biografia, né? Por exemplo, a Gimol Benchimol, ela fez uma biografia. Nós temos também o Wilco Mineve, que é de origem sefardita, radicado na Amazônia, tá? Que já escreveu 3 livros. Temos também uma outra biografia da Sally Knopf. Ela é askenazita, mas ela escreveu sobre a Amazônia. Ela veio para o Brasil entre a primeira e a segunda... o Ari está colocando outra informação aqui para a gente. Meninas, anotem, por favor. A Sally Knopf veio para o Brasil entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Ela fugiu da máfia que aliciava as polacas, conseguiu, sabe? E é muito interessante porque é bem aventuresco. Ela fugiu vestida de homem, pulou da janela. E aí conseguiu se refugiar entre os judeus, na casa de um rabino, casou-se com um judeu e vieram fazer a vida na Amazônia, já viúva no caso, né? Ela chega a conhecer
a esposa do Roosevelt, quando ela veio para o Brasil durante a Segunda Guerra Mundial, no Rio Grande do Norte. Depois, já viúva, ela vem tentar a vida no Tapajós, na Amazônia. Fica anos, mais de 20 anos na Amazônia. Como mais da metade do livro dela é sobre a Amazônia e sobre o garimpo, eu a coloco, escrevendo em português, não é tradução, eu a coloco no hall de escritores judaicos amazônicos. Tá? Não, é muito, muito interessante, muito interessante a biografia dela. Então, nós temos duas biografias, que é da Gimel Ben-Shimol, aparentada do professor Samuel Ben-Shimol, do escritor Yukum Neve, e temos a biografia da Sally Knopf. E deixa eu ver o que mais, e eu já falei dos escritores não judeus. Há ainda um primeiro, que eu deixei por último, que é o primeiro registro que nós temos de escritor, de escritor judeu, que é o José Benedito Cohen, um sionista, envolvido com os sionistas. Eu acho que nós vamos ter uma atividade só a respeito desses sionistas. Ele escreveu mais ou menos em 1916, 1917, anterior à Sultana, que era, então, a primeira, mas, na verdade, existe o José Benedito Cohen, contista e poeta. Ok, Elias? Te devolvo o microfone. Elias, seu microfone está desligado ainda. Lugar errado. Desculpe. Pronto. É o dinossauro que veio passear na sala. Bom, apesar do título apontar para que a fala falaria só sobre literatura, o núcleo, né, o trabalho que vem realizando a Alessandra e o núcleo tem avançado principalmente em função da descoberta pela Alessandra do Wagner, que nunca foi escondido, na verdade. E aí, então, o trabalho e a pesquisa ampliou-se um pouquinho também em direção à arte como um todo. A Alessandra tem mais coisa, não deu tempo, viu? Tem mais. A gente passa os dias, dia sim, dia não, aparecendo coisa. Está aparecendo outro escritor. Senta aí. É preciso falar sobre isso, sim. Primeiro que não são poucos, Alessandra. Se a gente considerar, né, a população, né, da qual a gente está falando, o índice não é tão baixo, né? Ou seja, a quantidade relativa. Mas está acontecendo um processo muito interessante. Já estão batendo a porta do Amazônia Judaica perguntando o que é isso, quem é que está fazendo isso, e já tem mais gente mandando livro, né? O caso que você citou, da Anne Ben-Shimol, é um caso assim, né? Uma pessoa ligada à liderança da comunidade de Manaus, e ela, que tem um tempo assim apertadinho, já começou a mexer lá na biblioteca dela. Isso aqui pode, isso aqui vale, isso aqui não sei o quê. E tem mais gente fazendo isso e perguntando o que é isso que a gente está fazendo. A gente não. A Alessandra, a Silvia e as meninas que estão aí. Então, fora que a gente percebe, já falamos sobre isso, e uma das razões principais do ciclo essa, é um crescimento, né, para mim, geométrico, do interesse pelo estudo dos judeus na Amazônia, né? E hoje a literatura e agora as artes, que a Alessandra vai contar um pouquinho sobre isso também, são protagonistas. Alessandra, sobre as artes, o que você me conta?
Pois é, o primeiro contato que eu tive foi com a Madi Benoliel Benzekri, que até então eu a julgava apenas poeta. E aí, durante o estudo sobre ela, eu fiquei sabendo que ela desistiu da poesia no seu segundo livro e abraçou as artes plásticas. E eu me interessei e me encantei com a sua pintura, que faz um diálogo com a paisagem amazônica e, em certos casos, com a cultura judaica. E ela ficou mais de 20, 30 anos trabalhando com isso. Casou-se também com um artista plástico e representou o Brasil em vários eventos. E aí, um dia eu sou presenteada, não falei nada disso pro Elias, e um dia, para minha sorte, né, eu fui presenteada com aquele calendário. Aí eu vi, olha, meu Deus, mais dois. Um era o Arié, que eu já conhecia como Wagner Lins, eu ainda não sabia que era Arié Wagner, que era um artista plástico, só sabia do antropólogo Wagner Lins, que eu já trabalhava com um ou outro aspecto da sua tese. E aí eu disse, Elias, olha, eu tenho a Madi aqui, ela é artista plástica, e eu estou vendo que já tem mais o Arié. Me coloque em contato com o Arié. Ele gentilmente me atendeu, o Elias me passou o contato, e aí o Arié, com uma gentileza ímpar, disse assim para mim, olha, eu não sou o único, existe a Alegria Gabay Beliche. O Elias me passou o contato também, eu conversei com ela, ela também, na mesma linha do Arié, ela tem produções a respeito da mescla, da mistura da cultura amazônica e da cultura judaica. E o que eu notei, uma leitura rápida de uma pesquisadora, é que os escritores e os artistas plásticos judeus amazônicos, eles são, de fato, judeus amazônicos. Até mesmo quando eles trazem um elemento exterior, por exemplo, eu ainda não vi no Arié, porque eu ainda não consegui estudar tudo ter acesso a tudo que ele produz, mas a Alegria tem um quadro a respeito do violinista no telhado, a Madi tem um quadro a respeito do violinista no telhado, e todos eles estão representados, são peculiares, eles não são cópias de Chagall de forma alguma, mas eles estão ambientados na Amazônia. Então, o que eu noto é que esses escritores e esses artistas plásticos, de fato, são judeus amazônicos. A ascendência deles é uma ascendência judaica e é uma ascendência amazônica. Eles não fugiram a isso. É um imaginário próprio. E aí, o Arié nos contou a respeito eu não vou ter a pretensão de falar corretamente, mas eu estou aqui com esse livro aqui, eu não sei se vocês conhecem, mas é um livro de um escritor chamado Elias Salgado, seu primeiro livro de contos, O Fim do Mundo e Outras Histórias de Beira Rio. Só passando assim à vista, eu encontrei dois momentos em que o pai do nosso narrador aqui cita duas vezes esse Rabbi Shimon Bar Yochai. Me perdoem a pronúncia, pelo amor de Deus, eu só estou ouvindo vocês falarem. Só duas vezes ele cita, o que prova aquilo que o Arié falou a respeito, de que uma fala, faz parte de uma fala cotidiana, né? Quase como, para nós, da cultura judaico-cristã, quase como um ai meu Deus. Então, citar o Rabbi Shimon Bar Yochai é como um ai meu Deus. Então, nós temos aqui um livro, não apenas na Sutana, como o gentil Arié nos falou. E aí, no caso da Madi Benoliel Benzekri, nós temos um outro elemento, porque além de poetisa, além de artista plástica, ela também era inclinada à música, compondo como letrista e como compositora também, com partituras, etc, etc. Nós estamos tentando colocar essa música aí para
para ouvir. Eu já passei para um maestro, vamos ver o que ele vai produzir em outro momento. Elias, o microfone. Bom, aí tem para tempo, né, Alessandra? E ainda tem para perguntar para a Alessandra o que vem pela frente. Então, falou um pouco sobre isso, não é? E se você tiver mais alguma coisa para falar sobre os projetos que já estão em andamento. Temos sim. Então, como eu disse inicialmente, o primeiro projeto foi o projeto Ecos Sefarditas. Logo em seguida, ele cresceu. Na verdade, foi um filho que acabou sendo maior que ele, né? Criamos o núcleo de estudos sefarditas, porque agora com o núcleo nós não estudaríamos apenas a literatura, mas com a participação de outros pesquisadores da área da tradução, da área da linguística, da história. Por isso a necessidade de criar um núcleo para abranger todas essas áreas. Mas o Ecos, que foi o primeiro, ele tem a ideia de ser pioneiro, quer dizer, na Universidade Federal do Pará, no estudo a respeito dos judeus da Amazônia, da literatura produzida pelos judeus na Amazônia, e agora nós estamos não apenas na Amazônia, mas da Amazônia, ou de expressão Amazônia, como o programa de pós-graduação gosta de trabalhar a respeito da literatura da Amazônia, como literatura de expressão amazônica. A partir desse projeto, dos dois projetos, do Ecos e do NESA, nós ingressamos no programa de pós-graduação em Belém, da UFPA em Belém. Então, no segundo semestre, nós vamos ministrar a primeira disciplina a respeito da literatura judaica na Amazônia. Nós produzimos um site que tem, e a gente está em constante alimentação a esse site, um catálogo com os escritores judeus da Amazônia. As meninas estão colocando aí, por uma necessidade de dar uma resposta para a sociedade no âmbito do ensino e da extensão. Nós criamos uma página no Facebook que conta com a participação, enquanto a produção textual, de escritores e de pesquisadores falando. A única exigência é que esses pesquisadores ou escritores falem de assunto judaico ou da cultura judaica, é a única exigência, mas é amplo, não apenas sefardita, amazônico, mas askenazita ou de qualquer grupo, desde que o assunto seja judeu ou cultura judaica. E aí essa página funciona para auxiliar com uma resposta à sociedade do que nós estamos produzindo, até mesmo porque é matéria. Eu não vou dizer não teria pretensão de matéria nova, mas de matéria pouco divulgada. E a partir desse estudo, eu iniciei o meu estudo, um pós-doutoramento com a professora Lisley Nascimento, da Universidade Federal de Minas Gerais, que tem nos apoiado. Já temos participado de muitos eventos, até eventos internacionais com ela. Vamos produzir agora, com a revista do Núcleo de Estudos Judaicos da Universidade Federal de Minas Gerais, uma edição de literatura judaica amazônica. Inclusive, os pesquisadores, a gente pode colocar daqui a pouco esse link. Áudio, por favor, se você encontrar, coloque. E, por último, nós temos um filhinho que acaba de nascer, que, na verdade, ele foi herança. Um colega meu criou um podcast a respeito de literatura amazônica amplo.
E ele saiu da Universidade do Pará e ele foi para uma universidade mais ao interior do Pará, que é a Unifespa, do sul-sudeste do Pará. Mas ele, como é filho da Universidade Federal do Pará, e o projeto logrou grande repercussão na Universidade Federal do Pará, ele disse, eu vou, mas eu vou deixar o projeto. E ele me deu o projeto. E eu disse, eu pego, mas tu terás que ser o meu vice. E ele continua trabalhando conosco, mas ele é o pai do menino, eu só estou cuidando e tal, estou como coordenadora, e ampliamos. O projeto inicialmente era apenas um projeto para trabalhar com literatura paraense. Eu disse, eu vou, mas eu vou ampliar. E agora nós estamos trabalhando com literatura amazônica, né? De toda a Amazônia. Então, nesse processo, o nosso primeiro escritor foi o Elias Salgado, a bolsista desse projeto é a Líbina, que já o entrevistou. Então, logo, logo vocês vão ouvir falar desse podcast, que o meu colega o chamou de A Gente Não Quer Só Chibé, em alusão à música conhecida. Chibé, eu não sei o quanto que vocês conhecem, mas não conhecem, né? É farinha e água, como... Eu ia dizer como um chibé, mas porque para nós eu posso dar esse exemplo. Como um angu, sem ir ao fogo, tá? Em que os caboclos amazônicos consomem. No Marajó é feito diferente, viu? No Marajó é com leite. Leite e farinha de mandioca. Mas no resto do Pará leite, água e farinha. Como um angu, mas sem ir ao fogo. Vai inchar, etc, etc. Faz parte da alimentação do caboclo amazônida. E aí ele faz essa brincadeira. Então, daqui nos próximos dias, nós estamos terminando de editar. Já entramos em contato com a Miriam Scott, ela aceitou participar, nós vamos entrevistá-la. Já entrevistamos o escritor que eu falei há pouco para vocês, o Salomão Laredo. Não obrigada, Miriam, não é apenas escritores judeus, não, é mais amplo, mas eu coloquei nesse projeto de extensão, os nossos escritores também de judeus ou de ascendência judaica, aqueles escritores que produzem a literatura amazônia judaica. Criamos há pouco, né, sob a responsabilidade das minhas bolsistas, um Instagram, é coisa nova para mim, eu também sou meio dinossauro, de vez em quando eu vou lá dar uma olhada, mas elas disseram assim que a repercussão do trabalho é maior no Instagram, eu não tenho, eu só olho lá de vez em quando. Então, até então, é isso que nós temos produzido de 2018 para cá. E a cada dia conhecemos mais um escritor. Né? E ampliou-se também não apenas a literatura, como nós falamos inicialmente, mas as artes plásticas. Já temos produzido vários artigos sobre isso, inclusive sobre as artes plásticas. Eu acho que eu falei tudo. Obrigado, Alessandra. Vocês veem que são só 2 anos, tá? E já chegou aí. Então, tem mais. Spoiler, Alessandra e todo mundo. Lembrou que o Wagner começou a citar a Sultana Levi Rosenblatt, e ela também, como sendo não só a primeira mulher, né, como a segunda escritor. Sultana tem alguns romances, Alessandra sabe dizer de qual eu não sei, e muitas crônicas e contos espalhados. Então, a editora Talu Cultural, provavelmente através do selo Amazônia Judaica, decidiu, né? Eu, com a nossa editora executiva, que ela citou também, a professora Regina Igel, a gente vai organizar uma coletânea, eu e Regina, sobre Sultana, viu, moça? Já batemos o martelo. Então, a próxima, tá? E, para fechar também, sobre tantas realizações, ano que vem a Amazônia Judaica completa 20 anos, então também mais uma coletânea que vai sair antes da Sultana, vai sair no primeiro semestre do ano que vem,
que comemora os 20 anos da Amazônia Judaica e todo esse trabalho, né, que vocês estão vendo a gente realizar. E se alguém quiser se candidatar, porque a Judite já está convocada também, esqueci de dizer que a Judite também é nossa colega, viu, Alessandra, do Conselho Acadêmico do SEJA, e já está prometido também, não só a atividade dela, em junho, como um artigo para a coletânea. Enfim, gente, abrindo para perguntas, se tiverem curiosidades, vamos lá. Alguém quer falar? A Diana pediu para falar. Pode falar, Diana. Boa noite. Eu queria, assim, uma observação e também uma pergunta. Pensando em Amazônia como um território que ultrapassa barreiras, as fronteiras brasileiras, eu queria saber se já houve um contato ou se há uma pretensão futura de abarcar também comunidades judaicas amazônicas que não estão dentro das nossas fronteiras. Por exemplo, a comunidade de Quito, no Peru, né? Se tem esse pensamento. Tem sim, nós só ainda não tivemos tempo. Por exemplo, temos o livro do Moisés, me ajuda com o nome, Elias, por favor, que eu sempre esqueço, Moisés e Abraão. Ah, sim, mas isso é espanhol, o colega está valendo? Então, sim. Ele é o primeiro de todos, tá? Foi o primeiro de todos, pois é, que ele cita a Amazônia peruana. Wagner conhece também, são exatamente. 2 irmãos. Eu estou para lembrar o nome. Moisés e Abraão... Fugiu. Em La Jungla, alguma coisa. Isso. Sim. Há outros escritores, aquele negócio, quando a gente precisa, como eu não anotei o nome desses escritores, me fugiu a memória agora. Há um outro escritor peruano que cita. Inclusive, a professora Regina Eagle está fazendo um estudo a respeito disso. Tá? No livro do Ecos há um artigo sobre isso. Sobre um escritor que me fugiu agora. Ela, não eu, mas ela está fazendo um levantamento a respeito disso. No momento, eu só trabalhei com esse livro do Moisés e Abraão. Eu vou já atrás desse nome aqui para não deixar... A Regina já prometeu, Alessandra e todo mundo, uma resenha de um livro... desses, viu, Diana, de autores da Amazônia Internacional. Agora me escapou o país. Vai sair no próximo número da revista, da Universos Parados, de Rosh Hashanah, que esse ano é um pouquinho mais cedo, né? Parece distante, mas não é. Em termos de edição, a Alessandra foi a primeira que mandou dela, diga-se de passagem, que é um trabalho inédito. Mais alguma pergunta, gente? Então, vamos lá, liga aí. Gente, eu preciso falar, porque da vez passada que eu tive um contato com a Alessandra, nós ficamos restritos e direcionados à questão das artes, né? Demandando trabalho, e tem muitas coisas que eu acho que precisam ser colocadas. Eu peço que me perdoe se eu estiver chovendo no molhado, se você e as suas bolsistas já tiverem dado encaminhamento para isso. Mas, se não, eu acredito que são coisas muito relevantes. Principalmente, todas elas têm um link com o que você já falou aí. Vamos começar pelo Samuel Ben-Shimol. Né? Você está dizendo que vai entrar em contato com a Anne para pedir o livro da Dona Safira. Né? A Dona Safira, da sua forma simplória, quem realmente descobriu a Dona Safira foi uma antropóloga, foi a professora Malta Shavtei, que escreveu o livro do Boto Cor-de-Rosa, lá em Israel, e ela que realmente descobriu a Safira, garimpeira. E... aí, quanto ao Samuel Ben-Shimol, né, como você está falando de literatura e existe toda uma introdução para falar da literatura, dos movimentos literários e tal,
e ele se arrisca, ele sai da sociologia, sai da economia e escreve um livro de haikais. Se eu não me engano, tem um outro de contos, né? Então, eu acho que isso ele precisa ser citado e já falar com a Anne, porque lá no acervo tem, com certeza. Tá? Aí, como você está falando de uma ampliação e que a gente está fazendo esse elenco, esse levantamento, o Alírio Sabá, ele não é propriamente um escritor, mas ele tinha uma coluna no jornal Liberal, e então você vê que isso, assim, dentro do jornalismo, quer dizer, ele era um cronista lido semanalmente, né? Se eu não me engano, eu não me lembro qual era a outra coluna que tinha o Alírio Sabá. Então, eu acho que, pelo menos, se não for, é importante, pelo menos, ser registrado. O Milton Ratum faz referências no Relatos do Certo Oriente, né, aos judeus marroquinos que frequentavam o restaurante do seu Galib, né, e para comer tambaqui com tahine. Ele é bem descritivo nisso. E logo depois, num dos seus últimos livros, que é o Órfãos do Eldorado, o Shalomito Ben Shaya e a Estrela Bentes são personagens significativos nessa trama, não passam desapercebidos, né? E aí, para terminar e fechar em grande estilo, eu acho que não pode se falar de literatura judaica na Amazônia sem citar o Márcio Bentes Souza, né? E aí, quanto aos descendentes e essa questão de fulano é judeu, não é judeu, nesse mesmo livro, muito importante, né, do Márcio e do Sclier, o Sclier diz, olha, ser judeu é ser religioso eu não sou, mas faço parte de uma grande linhagem, de uma grande parentela. E o Márcio Souza, ele também vai por essa mesma linha. Só que não pode faltar, isso aqui é o óbvio. O que não pode faltar são os personagens anteriores, tanto no Médio Maria quanto no Lealdade. O Márcio Souza tem um médico chamado Dr. Azancot, né? E aí, quando eu estou fazendo pesquisa de campo em Manaus, o túmulo do pai do Márcio Souza fica bem perto do túmulo do Shalom El Muyal. E ele estava lá no dia de finados, eu encontrei com ele e eu perguntei, e aí, quem é o Dr. Azancot? E ele disse, o Dr. Azancot é o Azancot. É um grande amigo meu, que é da família Azancot, e que é hipocondríaco. E eu resolvi criar, então, um médico. E, então, eu acho assim, que, pelo conhecimento do Márcio na Biblioteca Nacional, né, com a colaboração dele com a Anne em escrever o Eretz Amazônia em forma de peça, tudo isso, eu acho que ele é uma peça fundamental na literatura dos judeus da Amazônia, né? Eu acho muito importante. E como a primeira vez que nós nos falamos foi realmente uma situação direcionada para as artes, né? Eu já tinha comentado isso com Elias, mas ainda não tinha tido a oportunidade de falar isso diretamente com você e com as suas bolsistas. Eu acho que uma bolsista se agarrar dos haikais do Samuel Benchimol, vai longe, né? De uma guinada da arte e a poesia de haikais e por aí vai. Então, eu acho que essas contribuições, eu espero realmente não ter chovido no molhado,
Mas eu acho que realmente, se for falar, essas coisas não podem passar batido. Tá. Ok, então vamos lá. O Márcio, na verdade, eu deveria ter comentado sobre ele quando eu falei do Rogel Samuel, do Alberto Samuel, pai dele, do Salomão Laredo. Eu esqueci. E essa questão do médico é um conhecimento extra-literário, é o teu conhecimento, é algo que ele falou para ti, impossível nós sabermos. Uhum. Ele cita, eu também tenho esse livro aqui que ele fez com o Scler, eu o utilizo como um dado histórico, até mesmo outro livro que ele tem, se não me falha a memória, História sobre a Amazônia. No núcleo de estudos judaicos, ele já está fazendo parte do dicionário dos escritores judeus brasileiros. Eu ainda não coloquei no meu catálogo por falta de tempo, apenas por isso, muita coisa para fazer, mas ele está no artigo que eu comento a respeito dos escritores judeus, os escritores não judeus da literatura amazônica. A respeito do Milton Atum, eu já comentei, eu estou rindo aqui para o Elias, porque nós já comentamos vários. Falaste em Cinzas do Norte, Órfãos do Eldorado e em Retratos no Certo Oriente também. Me parece que essa família de judeus virou até um mito literário aí para o Milton Atum, porque é sempre, não vou dizer a mesma família, mas é sempre o mesmo nome, os Ben Shaya. Está em Retratos no Certo Oriente, está em Cinzas do Norte, e está em Órfãos do Eldorado, esta família Ben Shaya. Em Cinzas do Norte... desculpa. Retratos... Não. Isso, ok. Dois irmãos, desculpa. Dois irmãos, nós temos uma outra referência. Nós temos referência às polacas. Em nenhum momento é dito que são judias, mas nós sabemos... e temos relatos, né, de judias polacas, né? Então, em Dois Irmãos, há essa referência às polacas, quer dizer, indiretamente a essas judias polacas. O contingente judeu em Milton Atum é muito grande, nós já estamos trabalhando com isso, e eu não comentei porque ele não é judeu, apenas por isso. Estamos terminando um artigo chamado Os Judeus em Milton Atum, que fala exatamente esses pontos que eu trouxe aqui para vocês. Ben Shimol, para mim, é novidade. Eu já olhei essa biografia dele da internet de cabo a rabo, não sabia que ele também se aventurou pela poesia. Elias, vamos lá ver se a gente consegue... Escapou. Pois eu queria registrar a presença da Regina Igel, que a gente falou dela no começo, que é a nossa grande mentora, né? Precursora de todo esse trabalho, né? Na verdade, Regina, o livro que a Alessandra mostrou no início, é o primeiro e o único ainda em seu gênero, onde ela faz um apanhado, né? Quase um dicionário desenhado até o final dos anos 90, de toda a literatura judaica produzida no Brasil. Só que já falamos sobre isso também, eu e Regina, não é, Regina? Da possibilidade de reeditar o Imigrantes Judeus Editores Brasileiros, mas aí é uma outra obra, tem que ter talvez uma segunda vida e tal, ou 7 como gato. Mais alguma pergunta? Vejo que não. Eu acho que me escapou alguma coisa quando o Wagner estava falando. Mas então, vamos fechar e quero anunciar que a próxima atividade, no dia 20 de maio, que é também uma quinta-feira, sempre às quintas, no mesmo horário, é com o professor Wagner Bentes Lins, que vai falar sobre... A pergunta dele é como trabalhar por uma arte judaica brasileira, né? É isso, Wagner? Na verdade, é a frase mesmo em si, por uma arte judaica brasileira. Tá? Gente,
Compareçam, vai ser muito interessante. Tá bom? Queridos, muito obrigado, então, em nome do Sérgio, do Centro de Estudos Judaicos da Amazônia. Professora Alessandra, obrigado pela colaboração, parceira de todas as horas, todo mundo que está aí, gente do Canadá, gente de Washington, que é a Regina, e nós aqui da Terrinha, né, que a gente não sabe onde vai parar. Boa noite a vocês, tá? Até dia 20, queridos. Até logo.